Graças a Deus, sim, né, Esther? Foram bem no simulado, nos 2 dias de simulado, quinta e sexta, tudo certo? Sim, Foram? tudo certo. Tudo certo. Só a Esther que está na aula? Só a Esther que está respondendo para todos, tudo certo? Bom dia, Ana Clara Tavares e Isabela. Bom dia, professora. Bom dia, meus anjos. Muito bem. Gustavo, já falei. Bom dia, bom dia. Para o Paulo Vitor, que está entrando agora, para a Júlia Mendonça, para a Amanda. Que Deus possa abençoar o nosso dia, não é, alunos? A gente só aguardando aqui uns que estão entrando, porque temos apenas 18, mas está entrando mais aqui, estão conectando ainda. Ok. Bom dia, professora. Bom dia, Amanda. Bom dia. Um excelente dia para todos nós. Vitória, opa, bom dia, Vitória, Luan. Ótimo. Ian também, não tinha dado bom dia para o Ian. Bom dia. Ok, obrigada por responder, senão fica aquele monólogo, não é só a professora falando. A participação de vocês, olha, é fundamental nessa aula à distância, gente. Vocês nem imaginam o quanto é importante vocês, nem que seja para responder bom dia, professora, nem que seja assim, né? Tem uma aí, eu escutar a voz de vocês, tão gostoso. Bom, nós vamos dar início, pois o tempo, como eu falo sempre, é curto e só temos um tempinho de aula. E temos algumas questões para conversar e vejo, assim, questões sérias, preocupantes em relação aos 9º anos, tá? Mas também tem questões boas, positivas. Tudo na nossa vida tem um lado bom e tem um lado ruim. Então, a gente valoriza sempre o bom e faz as observações aí para o que acontece que não é muito legal, né? Então, nós vamos dar início com 22 alunos que temos agora, fazendo a nossa oração, elevando ao nosso Deus a nossa prece, essa sintonia, porque a oração é entrar em sintonia com Deus. E vocês sabem que eu não consigo começar a minha aula, nem que seja nesses minutinhos, elevando a Deus com cada turma a nossa oração, principalmente nesse tempo de pandemia em que estamos vivendo. Então, eu peço agora uns segundos, uns minutinhos de silêncio, e que cada um, gente, olha bem, cada um ponha nesse minuto de silêncio a sua prece, a sua intenção. E esta intenção pode ser um pedido, esta intenção pode ser um agradecimento, uma graça recebida por alguém da família. Então, aproveite este momento de sintonia para com Deus, em que eu também vou silenciar aqui, para que vocês tenham a possibilidade de elevar ao nosso Deus supremo, poderoso, misericordioso, a nossa prece. Então, que o seu pedido aqui colocado, o seu agradecimento, o seu sentimento de gratidão também colocado, que Deus possa, neste momento, atender, ou no tempo certo de Deus, esse pedido, com certeza ele será atendido, basta você ter a fé nesse pedido que está realizando, seja por um membro da família, seja por vocês próprios, seja por um amigo. Então, que Deus possa atender o pedido aqui colocado. E quem não conseguiu elevar a Deus a sua prece, em que algum horário do seu dia faça isso acontecer. Em pequenos segundos, em pequenos minutos, você pode entrar em sintonia com este nosso Deus. Até no chuveiro, um exemplo, né? Que parece brincadeira, você tomando o seu banho, você pode dizer: obrigada, meu Deus,
por eu ter a minha casa, obrigada, meu Deus, por eu ter saúde. Você já entrou em sintonia com Ele. Isso é oração também. Né? Então, a gente encerra esse momento oracional, agradecendo, levando o sentimento de gratidão e de pedido até Ele. Em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, vamos dar início à nossa aula de redação. Eu vou abrir aqui o slide do terceiro bimestre, que eu tenho algumas questões, já que todas as notas já foram enviadas para o sistema, porque eu tive até sexta-feira para enviar todos, depois alguns professores ainda pediram para o sábado, para o final de semana, e fomos atendidos. Graças a Deus, nós temos um diretor pedagógico que também compreende, né? E eu vou abrir aqui a tela, o slide, e vocês observem as reflexões que eu vou levar até vocês, alunos, mas que escutem com atenção. É claro que não cabe a todos, mas como nós entramos ontem, no quarto bimestre, todas as reflexões que eu vou jogar aqui para vocês agora, que elas sirvam para o quarto bimestre, não só na minha disciplina, tá? Mas em todas. Estamos num ano em reta final de ano, de bimestre, de ano mesmo, de ano letivo. Parem para pensar nisso, nos prazos, principalmente nos prazos. Eu parabenizo, eu valorizo, tem muitos alunos das duas turmas dos nonos anos, muitos mesmo, tá? Muitos alunos que entregam as suas atividades no prazo pedido. Eu fiquei muito assim, esgotada na correção das redações e tendo que pedir, colocar nos grupos, alertar nos grupos os alunos, até no privado, às vezes, por não entregarem, por não ter enviado a produção pedida. Alguns alunos abaixo de 50 pontos, né? Alguns alunos com 30 em média, 40 média em redação. Infelizmente, e vocês podem ter consciência disso, hein? Avisem os pais se tiverem coragem, esses alunos aí que estão com nota baixa. Quando os pais perguntarem, nota abaixo de 50 em redação? Sejam verdadeiros. Mãe, eu não entreguei a produção. Pai, eu não fiz a produção pedida, as produções pedidas. Então, aqui vocês têm registro do terceiro bimestre, que em breve vocês receberão um boletim. Dentro dessas notas, o que eu quero explicar a vocês têm os bônus, né? Porque a pontuação da CESAM já foi na média, isso aí já deixa eu admitir a aluna aqui, peraí. Pontos extras de CESAM foi na média. Agora, aqueles bônus em que eu registrava diariamente na minha aula, ainda bem que eu registrava, senão eu não ia lembrar quem estava com câmera ligada, quem que participa das minhas aulas, dando aula de sexto ou nono. Na minha memória, eu já conheço a minha memória, e eu não vou me lembrar. Então, estava tudo registrado, eu não fui injusta com nenhum aluno. Tem um registro aqui de quantas aulas dadas no bimestre, a partir de quando começamos a cobrar a câmera ligada, e dei a pontuação. Pensem assim, hein? E lembrem do que eu vou falar com vocês agora. 3 pontos foi para quem câmera ligada, bônus para câmera ligada. 2 pontos para alunos em participação. Então, exemplo, eu tenho câmera ligada e participo. Como que é a participação? Quando eu peço para fazer uma leitura, faz uma leitura. Quando eu peço para responder alguma questão, responde. Comunicação. A participação está na comunicação. Mesmo que, às vezes, nossas aulas sejam curtinhas e que eu tenho que exercitar muito a minha fala e que não dê a possibilidade disso, mas em muitas vezes, ou em algumas vezes, eu tenho. Quem quer ler o primeiro parágrafo? Quem quer ler o segundo parágrafo? Isso é pontinho na participação. Aquele aluno que fala imediatamente, eu leio, professor. Isso é participação.
Então, 2 pontinhos na participação. Ah, eu tenho câmera ligada e participação, ganha 5 pontos. Ah, eu não tenho câmera ligada porque eu não tenho condições de ligar minha câmera, mas eu participo, 2 pontinhos na participação. Ah, eu não tenho a minha participação, mas eu só tenho a câmera ligada, 3 pontinhos, tá? Então, vocês vão ver alternância aí na média de vocês devido a esse bônus. E onde eu enviei esse bônus? Observei na nota geral, no teste do livro, na avaliação do livro, as notas não foram tão boas. Então, eu coloquei esse bônus na avaliação do livro. Embora tenha na avaliação do livro aluno que gabaritou. Tive um aluno que gabaritou a avaliação do livro, tirou lá os 20 pontinhos, mas se ele teve bônus, eu acrescentei numa outra, uma dessas atividades aqui que vocês estão vendo no slide. Eu fui dividindo os pontos, quem teve 5 pontos, e que no teste do livro não tinha mais como eu acrescentar, então eu acrescentei uma outra atividade que ele precisava de ajuda, tá bom? Então, mas o primeiro que eu registrei foi na avaliação do livro. Vocês vão ver aí dentro, quando receberem um boletim, podem não ter uma noção, mas eu já estou explicando aonde eu coloquei os bônus, tá? Agora, uma observação que todos merecem escutar, aliás, nem todos, né? Para todos que entregam no prazo certo, é uma observação positiva. Parabéns. Agora, aqueles que não entregam no prazo, precisam pensar um pouquinho e se organizar melhor. Eu atrasei um pouquinho, não foi só na turma de vocês, tá? Em outras turmas também, portanto, eu vou falar em todas elas. Eu atrasei a minha entrega dentro do prazo, coisa que eu não gosto, eu sou muito responsável, eu vejo que prazo é prazo. Quando um professor ou meu diretor pedagógico dá um prazo, fala, professores, vocês têm até sexta-feira para entregar, enviar as notas no sistema. Então, eu coloco aquilo como pura ansiedade e importância e preocupação. Eu tenho até esse dia para entregar as notas. Agora, muitos alunos eu fiquei presa em alguns alunos dos 9º anos, fiquei presa porque eu ainda estava aguardando a entrega, porque eu dei um prazo até sexta-feira, às 14 horas. Então, por isso que eu atrasei um pouquinho. Eu estendi o prazo até sexta-feira e me enrolei nisso. Não vai acontecer mais, porque o professor, ele também precisa ter uma saúde mental aí, física. Então, eu não farei isso nesse bimestre. Se o Fábio colocar para mim que eu preciso enviar as notas até sexta-feira, com certeza o prazo que eu darei a vocês não será no mesmo dia que eu terei que entregar as notas, tá? Então, muita atenção nesses prazos. Parece que está dormindo. Ok, alunos? Entendido isso? Responda para mim um ok, por favor, em voz alta. Acordem. Ok, alunos. Entendido isso, alunos? Entendido também que os slides têm para vocês observarem que lá no slide tem as observações e os prazos. Entendido isso, alunos? Ok? Sim. Sim. Ok. Uns colocaram aqui no bate-papo para mim, é sinal que estão participando da minha aula, estão me ouvindo e estão me respondendo. Isso é participar, tá? Não é só ouvir sem falar nada, não. Quando eu pergunto, está tudo bem, alunos? Que todos possam responder, tudo bem, professora. Isso tem participação de vocês. Então, eu peço aí, encarecidamente, que vocês respeitem, porque eu vou colocar aqui, olha, temos aqui agora o slide do 4º bimestre. Né? Dentro do 4º bimestre, hoje, dia 6 de outubro, não foi marcado de ontem para hoje. Olha aí, um prazo já termina hoje da carta aberta. Eu vi, apareceu no celular algumas entregas, mas eu ainda não registrei, tá? Porque hoje que eu vou imprimir
a partir, como começou ontem o quarto bimestre, a partir de hoje, eu vou imprimir, porque hoje encerra o prazo da carta aberta. Eu tinha visto ontem que apenas 3 alunos tinham enviado, mas eu vi na parte da manhã, tá? Então, não sei no período da tarde, eu vi que à noite alguns alunos também enviaram, mas não foi a turma, que as 2 turmas já teriam que estar, como combinado aí do prazo, todos já teriam que estar entregando, enviando a carta aberta. Eu vou fazer um alerta aqui em voz alta. Deixa eu ver aqui uma coisinha aqui, se o aluno está aqui. Não, o aluno não está aqui, uma pena. Porque a gente precisa alertar. Então, vai no geral, por favor, prazo da carta aberta termina hoje, até, claro, às 23h59, né? Ainda é o dia de hoje, tá bom? Alguma... William, se eu recebia do William? Sim, né, Gabi? Deixa eu ver. Professora, Não me eu lembro, acabei de peraí. chegar. Vocês podem. Você pode me explicar o que está acontecendo? Ai, Bruno, não acredito que você vai fazer isso comigo. Ô, Bruno, não, eu ainda não comecei ainda o quarto de aula, não. Eu só fiz aqui um lembrete dos prazos, tá, Bruno? Eu abri aqui o slide do 3º bimestre e que alguns alunos ficaram com notas muito baixas devido a não organização, ao não entregar as produções. É isso que eu estou falando aqui desde que eu iniciei. Então, eu estou alertando agora o 4º bimestre, que hoje encerra o prazo da carta aberta. Vocês têm aí os slides da carta aberta, não tem o número de linhas, ontem uma aluna me perguntou, se observar no slide, como eu não me lembrava, logo eu olhei no slide, para ver se lá no slide eu tinha registrado número de linhas. Olhei o caderno suplementar também, caderno de produção textual também não tinha. Então, procurem olhar os slides, tá? Para vocês se saírem bem. Como eu disse, é reta final, gente. E em redação tem alunos aí pendentes, hein? Cuidado, acordem para a vida. Estamos em aula como se fosse não, aulas normais. Infelizmente, eu não gosto de dizer isso, mas parece que o tempo em que estamos vivendo é um novo normal. Não gosto dessa palavra, um novo normal. Para mim não é normal, né? É um anormal. Mas que a gente tem que seguir esse ritmo. Então, alunos com média 30 em redação 3º bimestre, ou fica, abre para a vida, acorda para a vida, ou vai ficar pendente lá no final do ano em redação. Não vejo lógica, mas é o que acontece quem não entrega. Então, lá, uma produção valendo 20 pontos, carta aberta de hoje, não entregou, se você fica com 20 pontos a menos, é muito ponto, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre post. É um conteúdo bem rapidinho, bem curtinho, e que vai valer apenas 10 pontos neste bimestre, mas que eu já registrei para outra semana. A outra semana, dia 14, nós teremos segunda-feira feriado. O do dia do professor, que é dia 15, vai antecipar, vai ser na terça-feira, então nós não teremos aula na próxima semana, que é o feriado do dia do professor antecipado, por isso eu coloquei para quarta-feira o prazo de entrega desse post que nós vamos falar aqui agora, tá? Alguma dúvida do que foi mencionado até aqui, para a gente conversar sobre esse gênero? Só respondendo aqui para o William, não recebi, não. Dá uma verificada aí no e-mail, se você enviou o e-mail certinho, tá bom? O Bruno... Professora,
Oi, Bruno. Eu ia falar isso agora. Eu não tô devendo nada, né, no terceiro bimestre. Não, você não está devendo nada. E se tivesse devendo do terceiro bimestre, as notas já foram enviadas, Bruno, Uhum. né? E não, olha, não abrir mão, gente, uma observação. Teve aluno que na sexta-feira, depois das 14 horas, pediu, por favor, para eu aumentar o prazo. Eu não aumentei o prazo e essa aula está sendo gravada e vou repetir. Já me prejudiquei em dando prazo até as 14 horas. Eu colocar o prazo além disso já é demais da conta. Percebe? Nos anos, vocês não são alunos de sexto ano. Vocês estão, assim, são os mais, vamos dizer, na maturidade, na maturidade muito maior de todo o fundamental. Então, fiquem ligados nisso. E eu vou ser rigorosa no prazo, né? Eu fico assim para mim, eu vou estender mais uns dias. Às vezes eu posso até estender uns dias da semana, mas você não recebe a mesma pontuação do que aquele que, por exemplo, carta aberta vai me entregar hoje. Né? E quando terminar o bimestre, você mais rigorosa ainda, não vai adiantar me chamar no privado e pedir, por favor, para eu aumentar o prazo, porque eu não farei isso. Vocês sabem que eu sou bem flexível, quem me conhece sabe disso, mas desde que também não me prejudique. Se eu tenho prazo para entregar para a escola, vocês têm prazo para me entregar. Me atrasaram devido a isso. Né? Então, quarto bimestre, eu prometi para mim mesmo, eu não vou ficar do jeito que eu fiquei, prejudicada, ansiosa, nervosa, preocupada em levar a nota para a escola e ter que esperar aluno. Não farei isso, hein? Fiquem ligados, tá? Então, vamos lá. Vamos ver um pouquinho de post. Aqui está o slide do quarto bimestre. Lembrando sempre, olha, no slide do quarto bimestre tem meu e-mail. Nada de me perguntar no privado qual é o e-mail, que nessa altura do campeonato já deviam até ter decorado, memorizado, né? Então, vamos lá. Post. Se a gente pensar nessa palavra poço, a gente lembra em redes sociais, que é bem comum aí para vocês, e as redes sociais ocuparam um espaço, vamos dizer assim, de protagonista na nossa vida, né? E principalmente neste ano, o recurso mais utilizado é a rede social. Mais ainda este ano, olha as nossas aulas, vejam os encontros que vocês têm, o estudo, as lives, palestras, tudo a gente vê nas redes sociais. Então, o post praticamente aqui, quem pode ler este parágrafo, este slide, por favor? Eu posso. Ok, Bruno, por favor, agradeço. Vamos lá. É um gênero digital bastante comum em redes sociais e em blogs. Pode tratar de diversos assuntos e apresentar opiniões, narrativas e descrições. Frequentemente inclui, além de texto escrito, imagens, vídeos, áudios e outros conteúdos. Em geral, é objetivo e curto, mas há postagens de maior extensão, o que pode depender também do limite de caracteres estabelecido por cada mídia digital. Então, sabemos que caracteres é cada letra, né? Então, tem um limite aí de caracteres por cada mídia digital. Então, dentro desse post, só assim uma parte histórica, eu estava vendo que as redes sociais, elas deram início lá em 1995, e até hoje, olha, ultimamente, principalmente, como eu falei, este ano de 2020, em que está sendo utilizado em dobro, né? As redes sociais, elas servem para interagir, então, é uma comunicação hoje em dia, como eu disse e repetindo, principalmente este ano, até para você parabenizar alguém, você não pode ir até a casa da pessoa, dar aquele abraço, vai no virtual, né? Vai pelas redes sociais. Então, voltando aqui no post, como disse, ele pode apresentar imagens, é o que vocês vão trabalhar um pouquinho dentro da proposta de redação
do caderno de produção textual, se vocês têm aí, abram no capítulo 13 do caderno de produção textual, e se vocês também tiverem a apostila de vocês, deixem aberto a apostila no capítulo 13 também, em que vocês estão lá em português com a Giovana. Vocês estão no capítulo 13, não estão? Ou no 12? Em qual capítulo vocês estão em português? Hein? Alguém pode me responder? Acho que na próxima aula a gente vai ir para o 13, por causa que a gente estava no 12. Vocês estão no 12 ainda com a Giovana, tá certo, não tem problema. Mas a gente, no capítulo 12, vimos a carta aberta, certo? Então, agora, nós vamos ver no capítulo 13, abram, por favor, e quando a Giovana mencionar algo que a gente já está vendo em redação, vocês podem colocar para ela, ó, sempre vai, claro, agregar, né? A Giovana pode também trabalhar, porque ela precisa trabalhar a interpretação e apresenta aí o gênero textual. Mas vocês também podem dizer a ela, estamos vendo isso também em redação. Digam isso a ela para elas terem um conhecimento, para ela ter um conhecimento, tá? Então, eu vou abrir aqui o post, capítulo 13, mas quando ela chegar aí, se ela repetir, vocês podem falar, ó, essa parte aqui, a professora de redação já deu, que adianta o trabalho dela, ela vai adiante, né? Ela vai além. Então, nesta página aqui, vocês têm um primeiro parágrafo que eu gostaria que alguém lesse na página 48, só para a gente introduzir aqui o que é post. Eu posso ler, professora? Pode, amor, pode ler. É esse, hoje o acesso? Isso. Hoje, o acesso às redes sociais ocupa um lugar privilegiado quando se fala em uso da internet. Entre os recursos dessas mídias estão o compartilhamento de conteúdos diversos e várias possibilidades de interação entre os usuários. Ok, obrigada, até aí, obrigada. Então, aqui, como eu falei no início dessa nosso encontro, desse slide, o acesso às redes sociais, o lugar que ele ocupa como protagonista, peça às vezes principal. Olha, hoje em dia, a importância, se você está sem internet, como que você vai acessar as suas lives aí, as aulas do dia de hoje? Então, está sendo como protagonista nesse ponto, como peça fundamental da nossa vida, né? Como estudante, como a minha vida em forma de trabalho. Quem pode ler o próximo parágrafo, por favor? Eu posso ler. O Bruno já leu, vamos dar oportunidade aí para outros. Ana Caroline, leia para a gente. Segundo dados de 2019, levantados pela empresa Virtual Capitalis, a cada minuto, cerca de 1 milhão de logins são feitos no Facebook em todo o mundo. 87 mil pessoas estão tweetando e 41,6 milhões de mensagens são enviadas no WhatsApp e no Facebook Messenger. Muito obrigada. Até aí, Ana Carolina, obrigada aí para os alunos que já participaram até agora da minha aula. Vejam bem, cuidado com o que vocês postam, isso não é segredo para ninguém, né? Cuidado que postam, cuidado nas redes sociais no geral, o que se coloca no Instagram, o que se coloca em outro aplicativo aí dentro das redes sociais, quais que vocês têm mais acesso? Respondem aí para mim, podem ir colocando no bate-papo, ou levanta a mão para a gente ter uma ordem aí na fala. Quais que vocês têm mais acesso? Respondem aí, por favor. Quais que vocês têm? Onde vocês acessam mais? O Instagram, uma aluna já respondeu o Instagram. Sem ser o Instagram, outro aluno. Tem o WhatsApp, qual mais? Twitter. Twitter. O que mais que vocês acessam? Discord. Oi? Discord. Não ouvi. Discord.
Eu não ouvi. Você ouviu, Gabi? Discord. Ah, o Discord, aí tem uns que eu não tenho acesso, eu não manuseio, ok. Tem o YouTube, colocando aqui o WhatsApp, Instagram, YouTube, então, enfim, tem outros que Facebook nem usa, realmente, o Facebook está sendo às vezes deixado de lado, estão procurando outros meios aí nas redes sociais para esta comunicação, né? Realmente, ó, eu já escutei alguns falando, ó, o Facebook eu nem uso mais o Instagram, Twitter. Eu não tenho o hábito de usar o Twitter. Eu uso também mais o Instagram, Facebook e o WhatsApp direto, né? São os meus meios, assim, ó, de vocês já foram mais diversificados. Obrigada aí pela participação. Vocês têm na página seguinte, o nosso tempo está curtinho. Tem aí na apostila de vocês 3 posts, né, publicados em redes sociais. Tem aí o primeiro, alimentos transgênicos, ó, tem menos agrotóxicos, e tem um textinho falando sobre eles, onde vocês também vão seguir a proposta do caderno de produção textual, que vocês vão escolher uma proposta, vai ter número de linhas, tá? Esse gênero textual vai valer 10 pontos, mas vai ter número de linhas, que é mínimo 15 linhas, onde vocês vão criar. Aqui tem um modelo que vocês podem ler depois, que eu acho que agora não vai dar tempo. Se der tempo, a gente volta aí nesse modelo. Tem no de baixo uma GIF, né? Aí é uma divulgação, faz uma divulgação. Logo aqui embaixo, ó, tem outro modelo de post, olha aí, uma GIF, né, que a gente fala. E na página seguinte, quem está com a apostila, tem aí um outro também, que é um vídeo. Olha lá, tem até a setinha que indica que é um vídeo. Então, tem 3 modelos aí de post criados, publicados em redes sociais, só para vocês saberem. E, se der tempo, a gente faz a leitura, como eu falei, tá? O que eu quero agora é que vocês peguem o caderno de produção textual, tem lá 2 propostas. Se tiverem dúvida, já que nossa aula é sempre assim, muito rapidinho, e eu tenho que dar esses recados sempre no início da aula, podem me procurar no privado se tiverem dúvida em alguma coisa, tá? Proposta 1, elabore um post de humor para divulgação no Twitter. Olha bem, quem gosta aí de trabalhar com Twitter, da nova temporada de sua série de humor favorita. Fique atento, o humor do seu post não pode provir de nenhum tipo de desrespeito com outras pessoas. Olhem isso que eu falei, hein? Cuidado com o que você posta em qualquer âmbito da rede social. Então, aí está, olha, reforçando a minha fala. Quem escolher a proposta 2, elabore um post de blog sobre o que é ser adolescente atualmente. Seu texto deve ter não é entre 20 e 30 linhas, risquem isso, tá? Deve ter no mínimo 15 linhas, eu diminuí o número de linhas aí. Podem riscar, por isso que eu coloquei lá no slide. Então, risquem aí, porque senão vocês podem esquecer. Deixa eu ver quem quer falar comigo aqui. Ai, peraí. Só um instantinho, tem alguém querendo falar no bate-papo. A Júlia Emanuele está perguntando aqui, professora, pode fazer de algum livro ou filme no lugar de série? Pode. Por isso que eu falei em voz alta aqui até o nome dela. Pergunta inteligente. Pode, eu ia colocar no slide e me esqueci. Pode sim. A gente pode abrir um leque para não ser apenas, aqui no caso, série, tá? Alguma pergunta, gente, sobre que o post eu vejo que é bem da atualidade, mas alguém, se encontrar alguma dificuldade, como eu disse, pode me procurar. Lembrando que no post procurem colocar imagens, tá? Vejam aí como postar uma imagem para complementar a sua parte textual, a sua linguagem verbal. Então, temos aí o slide entregar até a próxima semana, até a quarta-feira, dia 14, você produzir, aí, seguindo uma das propostas do caderno de produção textual, mínimo de 15 linhas, tá?
Eu vou precisar aqui fazer a chamada e, se der, a gente volta lá na apostila com a leitura dos 3 modelos aí de post, tá? Então, atenção na chamada. Liguem aí o bate-papo e o microfone. Quem não tem microfone, coloca no bate-papo. Amanda. Presente. Ana Caroline. Presente. Ana Luísa. Presente. Andriei. Presente, professora. Ok, Andrei, estou de olho em você, hein? Ó, eu te amo, você sabe disso, hein? Ó, Também te amo, te professora. amo, mas cuidado com as suas notas em redação, meu aluno lindo. Bruno. Presente. Cauã. Tá aqui. Davi Drummond. Davi. Gustavo, presente, ok, Gustavo. Luiz Felipe. Professora, eu tô aqui, eu estava mutado. Ok, Davi Davi. Drummond. Ok, Davi. Luiz Gustavo. Opa, peraí, Luiz Felipe já respondeu. Já chamei Luiz Felipe? Presente. Luiz Felipe. Presente. Luiz Gustavo. Eu tô aqui, professora. Tô de olho em você, hein, Luiz Gustavo. Ó, deu conta, mas na correria, né, Luiz Gustavo? Vai prometer que vai se organizar melhor esse Não, bimestre? professora, não, mas aí que tá. Você tem que ter emoção do momento, senão não tem graça, né? Não. Para com isso. O pensamento tem que ser outro, hein, meu aluno? Você deu conta, mas foi no sufoco. Vou tentar dar melhor. Vou tentar fazer melhor. Promete para mim que vai melhorar. Não fale, não tem essa mesma fala aí que você acabou de dizer, não. Tem que ser a fala o seguinte: eu vou me organizar melhor, vou entregar nos prazos, para eu também não ficar sobrecarregado e não sobrecarregar a minha professora, tá? Aqui é parceria. A sobrecarga não é só de vocês, não, é minha também. Marcela não está. Marisol. Marisol. Tô aqui. Bom dia, Marisol. Estou de olho em você, hein? Murilo. Presente, professora. Virna. Presente. Vitor. Cadê o Vitor? Nono ano B. Presente, ok. Nono ano B. Ana Clara Tavares. Presente. Ana Clara Vilarinho. Presente. Brenda. Presente. Davi Siqueira. Eduardo. Oi, presente. Ok. Esther. Presente. Gabriela. Presente, ok. Ian. Aqui. Isabela. Presente. Júlia Mendonça. Presente. Júlia Emanuele. Presente, ok. Luan. Eu. Presente. Luiz Guilherme. Presente. Maria Clara. Presente. Paulo Vitor. Aqui. Estou de olho em você, hein, Paulo Vitor? Ó, de olhinho, 4 olhinhos, hein? Pedro Henrique. Aqui. Juan. Presente. Tainá. Aqui. Vinícius. Ok, William, já li aqui o seu recadinho. Obrigada. Vitória. Aqui. Ok, William. A William já está aí, claro que está aí. Ok, deu o recadinho do Vinícius, né, William? Então, muito bem, alunos. Voltando, temos um tempinho ainda? Temos alguns minutinhos, né? Temos segundos. Então, vejam bem, olhem lá o post, deem uma lida na apostila de vocês, o capítulo 13, nos modelinhos de post que tem lá, para vocês montarem uma das propostas com, no mínimo, 15 linhas. Procurem